Meu nome é Eduardo e já trabalho como embalsamador há 10 anos. No mês passado, comemorei meu 10º aniversário nessa profissão. No entanto, quando comecei, há uma década, estava enfrentando dificuldades para encontrar trabalho. Foi então que uma amiga me indicou um conhecido de sua mãe, dono de uma funerária com uma morgue ao lado de sua casa. Era um negócio familiar e talvez precisassem de ajuda. Ela me passou os contatos da pessoa e entrei em contato com ele. Quase imediatamente fui chamado para uma entrevista e no dia seguinte me apresentei em seu estabelecimento. A entrevista correu bem e fui contratado, pois eles precisavam de pessoal. O dono da funerária era um homem amável e cordial, com cerca de 60 anos. Seu pai havia fundado o negócio e, ao começar a trabalhar lá, conheci os outros funcionários, que eram quase todos da família. O médico legista que trabalhava lá era o melhor amigo do dono, então todos se conheciam muito bem. Eu era o único estranho na equipe. No início, tudo correu bem, todos eram amigáveis e respeitosos. No entanto, muito em breve, as coisas começaram a ficar estranhas. Com frequência, eu tinha que ficar até tarde, já que éramos apenas 2 embalsamadores. E o outro era filho do dono, que sempre saía cedo. Isso significava que eu tinha que terminar o trabalho quando necessário. A funerária estava localizada no 1º andar, e a morgue, onde eu preparava os corpos, ficava no porão. Apesar de espaçoso, às vezes me sentia claustrofóbico lá embaixo. O que realmente me deixava desconfortável, no entanto, não era apenas o espaço, mas o fato de que, quando eu ficava sozinho até tarde da noite, começava a ouvir coisas estranhas vindo dos quartos onde guardávamos os corpos nos refrigeradores. Muitas vezes, eu ia verificar, mas não encontrava ninguém. A funerária estava fechada nesses momentos, pois não havia funerais. Eu ouvia vozes que pareciam lamentos vindos dos quartos frios. Isso me causava arrepios e me enchia de medo, fazendo-me aumentar o volume da música para não ouvir mais nada. Você pode estar se perguntando por que eu simplesmente não saía. A razão era que eu tinha que terminar meu trabalho a tempo para que os corpos estivessem prontos para serem velados. Se eu deixasse o trabalho pela metade, provavelmente seria demitido. Eu nunca entendi por que ouvia todas essas coisas até que, uma noite, descobri o que estava acontecendo lá. Terminei meu trabalho cedo por volta das 8 da noite e me esqueci do carregador do meu celular. Como minha bateria estava quase no fim, decidi voltar para pegá-lo. Eu tinha uma cópia da chave para acessar diretamente o porão sem precisar passar pela funerária. Havia uma escadaria nos fundos que levava até lá, para facilitar a entrada e saída dos funcionários da morgue. Quando entrei no porão, percebi que tudo estava escuro, mas pude ouvir vozes vindo do quarto do médico legista, embora não conseguisse entender o que estavam dizendo. Decidi não acender a luz do corredor, pois senti um pressentimento ruim, como se meu 6º sentido estivesse me alertando de perigo. Caminhei até o quarto onde eu trabalhava, usando a pouca luz que vinha da última sala. No entanto, antes de eu poder sair do quarto, comecei a ouvir vozes estranhas, quase gritos, vindos do quarto ao lado. Aquilo era extremamente sinistro, e eu sabia que algo ruim estava acontecendo. Fiquei paralisado de medo, mas também queria saber o que estava acontecendo. Eu senti que estava em perigo, mas também não queria que eles me ouvissem. Não sei quanto tempo se passou, mas de repente as vozes pararam. Então ouvi claramente a voz do dono dizendo ao seu filho que estava prestes a abrir o corpo. Houve um silêncio tenso por alguns segundos e em seguida todos começaram a gritar frases em outro idioma. A atmosfera ficou ainda mais tensa, carregada de mais energias e angústia. "Consegui, pai. Consegui fazê-lo falar." Outro homem respondeu. "Não é o corpo que está falando, é nosso Senhor se manifestando através dele." Nesse momento entendi que eles estavam realizando algum tipo de ritual maligno, usando um dos corpos da morgue. Saí do quarto o mais silenciosamente possível e saí correndo a toda velocidade, tremendo de medo. Não sabia o que poderia ter acontecido comigo se eles me tivessem visto. Eu não tinha ideia do que fazer e a quem contar, já que eu morava sozinho na cidade e não confiava em ninguém naquele momento.
Não sabia se minha amiga que havia me recomendado o emprego estava envolvida ou sabia do que acontecia lá. Decidi não voltar para o trabalho no dia seguinte. Enviei um e-mail para o dono da funerária, pedindo desculpas e inventando uma desculpa sobre a saúde de minha mãe. Disse a ele que não precisava me pagar e ofereci minhas desculpas. Eu não tinha certeza se isso levantaria suspeitas, já que não havia provas de que eu estava lá durante o ritual. Além disso, a câmera de segurança do lado de fora não funcionava na época, e a câmera frontal não conseguia me captar, porque eu havia estacionado em local fora do campo de visão. No entanto, eu estava extremamente assustado e paranoico após aquele incidente. Mudei de emprego e nunca contei a ninguém o que vivi. Agora que esse homem está na prisão, sinto-me mais confortável compartilhando essa história, embora eu saiba que tem muita gente envolvida que está solta. Se você gostou dessa história, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Até mais.